Olá, segundo ano, como vocês estão? Bem, pessoal, já está um tempinho sem aula, né? Nessa quarentena. Então, para a avaliação que vocês vão fazer, eu vou fazer uma revisão dos assuntos que serão cobrados, ok? Tem as videoaulas também pelo SAS Educação, você pode dar uma conferida. Bom, vamos aprender hoje eletrização, ok? Então, para entender a eletrização, e pelo próprio nome indica, eletrização, vamos dar uma olhadinha na constituição do átomo, ok? Toda matéria é formada basicamente pelo átomo, né? E o átomo tem três partículas, né? Nós temos prótons, que têm carga positiva, os nêutrons, que não têm carga elétrica, e os elétrons, que têm carga negativa. Na realidade, os prótons e os nêutrons, eles ainda podem ser divididos, né, em partículas menores, são os quarks, né, que não é algo estudado no ensino médio. Bom, então olha só, no átomo, no núcleo, prótons e nêutrons, né, e em torno dele, nessa região chamada de eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, o que acontece? Esses elétrons que estão em torno do núcleo, quando o átomo tem a mesma quantidade de prótons, cargas positivas, e a mesma quantidade de elétrons, cargas negativas, nós classificamos ele como eletricamente neutro. Então, um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que esses elétrons aqui, circulando em torno do núcleo, o átomo pode perder esses elétrons, pode ganhar elétrons, e isso faz com que esse equilíbrio entre as quantidades, né, ele fique diferente, ele mude. Então, o que ocorre? Quando a quantidade de... Veja bem, nós vamos tratar aqui, né, apenas do ganho ou perda de elétrons. Eu não vou mexer no núcleo, ok? Então é o seguinte, então um átomo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tendo eletricamente neutro, quando ele ganha elétrons, ele vai ficar com mais elétrons que tem carga negativa. Então, como um átomo deixa de estar eletricamente neutro para ficar com carga negativa quando ele ganha elétrons. O contrário, ele estando inicialmente eletricamente neutro, mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, quando ele perde elétrons, ele fica com mais prótons, com excesso de cargas positivas. Então daí nós concluímos o quê? Que para eletrizar, nesse caso, um átomo e consequentemente um corpo que é formado por esses átomos, nós temos que quebrar esse equilíbrio, essa quantidade de prótons e de elétrons tem que ficar diferente. Então, o que é que nós fazemos? Eletrizar, como o próprio nome indica, é mexer nessa quantidade de elétrons, ok? Inicialmente neutro, para a carga ficar positiva, com mais prótons, porque antes era igual, ele tem que perder elétrons. E essa carga positiva é justamente a carga dessa quantidade de prótons que ele vai ter a mais. Um corpo fica com carga negativa quando ele ganha elétrons, ou seja, quando ele fica com esse excesso de cargas negativas dos elétrons que ele tem a mais, ok? Uma coisinha importante, então eu posso calcular a carga, nesse caso de um corpo, constituído por seus átomos, pelo número de elétrons que ele ganha, que ele vai ter em excesso, e pelo número de elétrons que perde, porque quando ele perde um número de elétrons, essa é a quantidade de prótons que ele vai ter a mais. E tanto o próton quanto o elétron, ele tem em módulo a mesma carga elétrica, ok? E a carga elétrica em módulo nós chamamos de carga elementar, que é representada por essa letrinha que é. A carga do próton, então, é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga elétrica. Então veja, isso aqui é um valor extremamente pequeno. Esse 10 elevado a menos 19, eu teria que contar nesse caso, deslocar a vírgula para a esquerda 19 casas, incluir mais 19 casas decimais aqui. É um número muito pequeno. Então é por isso que nós vamos observar que nessa eletrização, por mais que ele ganhe uma quantidade enorme ou perca uma quantidade enorme de elétrons, a carga vai ficar com 6 casas decimais no final das contas.
né, 8 casas decimais, porque juntando as cargas, tanto dos prótons, né, a única diferença é que é positivo, né, que tiver a mais, ou dos elétrons que tiver a mais, essa quantidade pode ser muito grande, mas quando junta, né, você ainda vai ter uma quantidade considerável de casas decimais, ok? Bom, será um número razoavelmente pequeno. O que é que acontece aqui? Então está aqui a formulazinha, né? Para encontrar a carga total de um corpo, né, o que é que nós fazemos? Só é você observar, a carga pode ser positiva quando perde elétrons, negativa quando ganha. Só é multiplicar a carga elementar pelo número de elétrons ganhos ou perdidos. Quando ele ganha elétrons, aí você vai calcular, nesse caso, a carga negativa desses elétrons que tem a mais. Quando ele perde elétrons, veja, o que ele vai ter a mais é prótons, por isso vai colocar o sinal a mais. Mas eu posso usar o número de elétrons perdidos, porque estava em equilíbrio as quantidades. Os elétrons, a quantidade de elétrons perdidos, na realidade, vai ser a quantidade de prótons a mais. Então você pode apenas trabalhar com a quantidade de elétrons. Quando o corpo estava inicialmente neutro, a quantidade de elétrons que ele ganhou ou perdeu, ok? Bom, vamos ver então, eu vou aplicar essa fórmula daqui a pouco, mas vamos ver como você consegue eletrizar um corpo. Então, observe, se eu quero eletrizar, ele não estava eletrizado. E se ele não estava eletrizado, na realidade, ele estava eletricamente neutro. Ou seja, o número de cargas positivas, o número de prótons, é igual ao número de elétrons. Então veja, um erro bastante comum. Quando alguém afirma, esse corpo está eletricamente neutro, ele não tem cargas elétricas. Sim, ele tem. Ele tem, é claro, se ele não tivesse cargas elétricas, o que é que teria no átomo? Não teria próton nem elétron, só seria neutro? Só teria neutro? Não. Ele vai ter prótons, ele vai ter elétrons nos seus átomos, mas em quantidades iguais. E no final das contas, a soma das cargas positivas dos prótons com as cargas negativas dos elétrons se anulam e a carga total desse corpo é zero. Ok? Bom, vamos então agora, pessoal, ver os processos de eletrização. Tá ok? Que é o seguinte. O primeiro processo é por atrito. Então, o que acontece? Digamos que você tenha aqui o seguinte. Você tenha um pedaço de lã com uma barra de vidro. Se você atritar esses corpos, observe, quando você atrita dois corpos, você pode até fazer isso com suas mãos, você gera o quê? Calor. Essa energia é transferida para os elétrons. Acontece que os materiais são diferentes. Então, um corpo perde elétrons e o outro corpo ganha elétrons. O sentido é esse aqui. Quando o vidro perde elétrons, ele fica com mais prótons, carga positiva. Quando a lã recebe elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Então, o interessante nesse caso é que, por atrito, os elétrons que um corpo perde é igual aos elétrons que o outro ganha. Então, você vai ter aqui a carga positiva no que perde e no que ganha a mesma carga em módulo, só que negativo. Então, dá para afirmar realmente que na eletrização, se eles estiverem eletricamente isolados, significa só essa troca de esse fenômeno, né, de perder e ganhar elétrons só ocorrer entre eles, significa que um vai ter a carga positiva e o outro carga negativa, né, opostos, ou seja, mesmo modo, porque a quantidade de elétrons que um perdeu é a quantidade de elétrons que o outro ganhou, ok? Então, aí você pergunta, mas se tiver um problema que informar dois corpos que serão atritados, como é que eu vou saber o que ganha e o que perde? Você não tem a obrigação de saber. Na realidade, isso é feito em um laboratório e aí eles vão analisando, dependendo das substâncias, qual a que ganha, qual a que perde. Então, você tem uma lista, uma série chamada série triboelétrica, que relaciona, de um lado, os corpos que ganham, digamos, os corpos que estão à direita, as substâncias que estão à direita ganham e as que estão à esquerda perdem. Ela vai indicar isso. Então, você deve ser informado para você, ok? Bom, está aí a eletrização por atrito. Nós vamos ver agora a eletrização por atrito. Não posso ficar na frente da câmera, não é? Vamos ver agora a eletrização por contato, ok? Bem, nós sabemos que para eletrizar, né,
o corpo deve estar inicialmente neutro, ok? Se ele já estiver eletrizado, não tem lógica você dizer que vai eletrizar esse corpo, ok? Então, o que é que acontece? Vamos ver agora a eletrização por contato. Então, eu vou colocar aqui dois corpos, o corpo A e o corpo B. O corpo A está neutro, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Mas o corpo B, ele está com carga negativa. Então nós temos que entender que a carga negativa significa que ele está com excesso de elétrons. Quando eu coloco em contato, o que é que vai ocorrer? O corpo B vai passar para o corpo A parte desses elétrons que ele tem a mais. Então, o A recebe esses elétrons que o B tem a mais e ambos ficam com carga negativa. Ok? E aí eu posso afastar os dois, o A e o B, e eles vão ficar com cargas de mesmo sinal. O importante aqui é o seguinte: o que aconteceria se fosse o B com carga positiva? Vamos fazer esse fenômeno aqui do lado. Então o A estava neutro, olha o A aqui, e o B agora, ele tem carga positiva. Quando você coloca o A em contato com o B, o que é que está ocorrendo aqui? O B com carga positiva significa que ele está com falta de elétrons. Né? Então, ou seja, está com mais prótons. Se ele está com falta de elétrons, o corpo A passa alguns elétrons para o corpo B. E quando ele passa parte desses elétrons, já que o B está com falta de elétrons, ele perde alguns elétrons, passa para B, que está faltando elétrons, e aí os dois ficam com carga positiva. Você pode agora afastá-los, tirar o contato, e ambos vão ficar com cargas de mesmo sinal. Ok? Agora, o que é bom aqui nós observarmos? É o seguinte: veja que no contato, eu disse que o corpo que estava inicialmente neutro, no final das contas, quando coloca em contato, ele fica com carga de mesmo sinal. Eu não disse que ficam com cargas iguais. Por quê? Nesse desenho aqui, né, eu coloquei as cargas elétricas, parece que elas estão no interior do corpo. Mas digamos que aqui esse corpo, como é 3D, estão na realidade as cargas estão na superfície do corpo. Então, algo bastante importante que nós devemos aprender é o seguinte: cargas elétricas, e aí vem desses dois princípios que nós vamos observar aqui, né, na eletrostática, nós já podemos abordar esse aqui, ó, princípio da atração e repulsão. Cargas de sinais diferentes, próton e elétron, se atraem, ou seja, um próton e um elétron se atraem, ou corpos com carga positiva, não precisa ser um elétron e um próton, um corpo com carga positiva, né, com mais elétrons, e um corpo com carga negativa, ou carga positiva, com menos elétrons e mais prótons, e um corpo com carga negativa com mais elétrons, cargas de sinais diferentes vão se atrair. Entretanto, cargas de sinais iguais, elétron com elétron se repelem, né? Então, dois corpos com carga negativa vão se repelir, dois corpos com carga positiva também vão se repelir. Então, sinais diferentes, cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de sinais iguais, negativo e negativo, ou positivo e positivo, se repelem. Ok? O que nós vamos ver agora aqui? Eu disse que na eletrização por contato, né, como as cargas, nesse caso, eu vou apagar aqui para a gente observar melhor. Como as cargas de mesmo sinal, elas se repelem, o que acontece com esse corpo aqui? Se essas cargas negativas estão nesse corpo e tem mesmo sinal, observe que ele tem cargas negativas, ele está com excesso de elétrons, essas cargas negativas, elas tendem a se repelir. Então, ao se repelir, elas devem se afastar ao máximo uma das outras.
Então é por isso que elas vão ficar na superfície do corpo. As cargas elétricas não ficam no interior do corpo. Quando a gente faz esse desenho, você pode dar até um desconto, porque às vezes desenhar assim fica chato, né? Às vezes é melhor para trabalhar até. Então você pode dar um desconto e pensar que isso aqui é uma esfera em que você não está olhando o interior, você está olhando de frente essas cargas na superfície da esfera, ok? Então cargas elétricas ficam na superfície do corpo eletrizado. O que acontece? Né? Imagina aquele corpo A que foi eletrizado. Quando eu coloquei o A em contato com o B, né, eu fiz questão de desenhar a esfera B maior. Se ela é maior, ela tem uma superfície maior. Significa que quando elas forem dividir essas cargas entre si, quem tem uma superfície maior vai ficar com a carga maior. Então, se essas cargas aqui que eles vão dividir são negativas, o B, por ser maior e ter uma superfície maior, vai ter uma carga, nesse caso, em módulo maior. Ele vai ficar com mais carga negativa. Então, veja, eles só teriam cargas iguais se as superfícies, né, nas quais nós iríamos dividir as cargas fossem iguais, ou seja, se eles fossem idênticos. Então, o que acontece? Se você não tiver essa informação que na eletrização por contato os corpos não forem idênticos, ou seja, forem do mesmo tamanho, tiverem a mesma superfície e a divisão vai ser meio a meio, cada um fica com metade da carga total, você não pode afirmar, nesse caso, que eles ficam com cargas iguais. Digamos, aqui, como é incólume, digamos que ficou com -2. Nós vamos observar que carga elétrica de um corpo, dificilmente ela assume valores inteiros, porque deveria perder ou ganhar uma quantidade gigantesca de elétrons. Geralmente essa carga vem com uma quantidade de casas decimais considerável. Só que ao invés de colocar essa carga com 6 casas decimais, eu posso colocar 2 vezes 10 a menos 6. E esse 10 a menos 6 eu posso substituir por micro. Então o símbolo micro que nós vamos estudar de agora em diante significa o seguinte, que essa carga que você tem aqui, na realidade ela tem 6 casas decimais, ok? Para facilitar, usa micro, para não ficar tanta carga decimal, porque você vai sofrer com isso aqui, né? Colocar esse número dessa forma, né? Mais trabalhosa. Então aqui, se aqui o A tem -2 micro, o B, por ter uma superfície maior, vai ter -6 micro, ou seja, uma quantidade maior de elétrons, ok? O que nós podemos observar é que as cargas não têm valores iguais, têm sinais iguais, tá certo? Mas para ter valores iguais, a divisão deveria ter sido meio a meio. O corpo A e o corpo B deveriam ser do mesmo tamanho para ter a mesma superfície, ok? Então, eletrização por contato, dá para dizer que após essa divisão, os corpos ficam com cargas iguais, só se eles forem idênticos, estiverem do mesmo tamanho. Que eu posso dizer que eles vão ficar com cargas de sinais iguais, ok? Bom, uma coisa importante aqui já no contato e que a gente pode trabalhar, que é o seguinte, né? Nós vimos então que o princípio da atração e repulsão, né, pelo fato das cargas de sinais iguais se repelirem, faz com que as cargas fiquem na superfície de um corpo. Isso propicia um fenômeno bastante interessante, que é chamado blindagem eletrostática. Então vamos ver o que é a blindagem eletrostática. Você já deve ter ouvido falar que durante uma tempestade o melhor lugar para você se proteger é dentro de um automóvel, né? Por quê? Vamos lá. Então imagina que você está no automóvel, né? E esse automóvel, pronto, e está você. Esse automóvel recebe uma descarga elétrica. Veja que, na realidade, o que é que sai do átomo aqui? São os elétrons. Então, um raio, na realidade, ele é um fluxo, ou seja, ele é uma quantidade de elétrons, é um fluxo de elétrons, tá ok? Então, a corrente elétrica, na realidade, já diz até pelo nome. O que é uma corrente elétrica? São vários elétrons em movimento. Então, aqui você tem um raio que é formado pela carga dos elétrons. Essa carga negativa do raio, quando atinge o carro ele é formado por uma carroceria, então, metálica. Então, o que vai acontecer? Os elétrons vão ficar na superfície
do carro. E pelo fato de ser uma carga em maior quantidade, o que ela faz? Depois que atinge o carro, passa para o solo. Ok? Então essa é a famosa blindagem eletrostática. Né? Há problemas até que você coloca uma gaiola e tem um passarinho, se o raio atingir a gaiola, não mata o passarinho. Eu acho que ele morre de susto, né? Porque geralmente o raio vem acompanhado, ele provoca um deslocamento de ar, de massa de ar, que na realidade é o trovão. Ok? Bom, então nós temos aqui o que é a blindagem, a nossa blindagem eletrostática, né? Que nada mais é, né, de um corpo ter suas cargas elétricas na sua superfície. Outro fato importante é porque a Terra descarrega. Se você conectar um fio à Terra, ele vai puxar a carga do corpo, vai deixá-lo neutro. Por quê? Porque imagina a Terra. A Terra é um grande... O tamanho da Terra em relação ao tamanho do corpo, eu botei aqui, mesmo colocando desse tamanho, se aqui fosse o planeta, que seria um corpo gigantesco, é o tamanho da Bahia, né? Então o que acontece? Esse corpo estando eletrizado, como a Terra, né, tem um tamanho gigantesco, o que vai acontecer? As cargas vão se distribuir pela sua superfície. Só que ela é tão grande que ela toma todas as cargas desse corpo. Ou seja, deixando ele, no final das contas, neutro. Ok? Então, geralmente a gente usa para descarregar um condutor. Os metais, eles permitem que os elétrons, nesse caso, né, passem através dele. Né? A ligação metálica permite isso. Porque na ligação metálica, e você deve ter observado em química, nós temos o mar de elétrons, que na realidade os elétrons vão passando de uma eletrosfera para outra, de um átomo. Então isso permite que esses elétrons entrem em movimento, passando através do corpo, pelo corpo. Ok? O que é que acontece aqui? Geralmente para descarregar, se eu tenho esse corpo aqui, ó, com carga positiva, e eu ligo com um fio à Terra, dá uma olhadinha, ele tem carga positiva. Né? Ele está com excesso ou com falta de elétrons? Está com falta. Então, a Terra vai descarregar esse corpo. Se você conectar um fio, se ele está precisando, os elétrons vão da Terra para o corpo e no final ele fica neutro. Ok? Então, o planeta, quando você liga um corpo eletrizado a ele, ou em contato direto através de um fio que permite esse fluxo de elétrons, ele vai descarregar esse corpo. Outra coisa importante esses corpos que permitem, nesse caso, que os elétrons fluam por ele, ou seja, esse corpo que permite que os elétrons se espalhem pela sua superfície são chamados condutores. Os isolantes, na realidade, o que é que uma borracha faz? Então, se aqui fosse uma barra de metal e você conecta um corpo com carga negativa, o metal, que é um condutor, ele permite que os elétrons, nesse caso essa eletrização por contato, e esse corpo está com excesso, vai passar para o metal, ele permite que os elétrons se espalhem por toda a sua superfície. O mesmo não acontece com materiais, digamos, com a borracha. Se você colocar em contato um corpo com carga negativa, o que acontece com a borracha? O metal é condutor. Ok? Vou colocar aqui, porque esse quadro, né, toma às vezes desenho. Então esse metal é nosso condutor. As cargas se espalham por toda a sua superfície e a borracha não. O que acontece com a borracha? Cuidado. A borracha, por ser isolante, não permite que os elétrons se espalhem pela sua superfície. O que ela vai fazer ela se eletriza, mas só ela fica só eletrizada com carga negativa nessa região em que ocorreu o contato. Nessa região de contato fica eletrizado, mas as cargas não se espalham. Então essa é a diferença entre condutor e isolantes. E pessoal, é o seguinte, nossa dinâmica aqui, veja que eu estou olhando aqui, vai dar 25 minutos, né? Então eu vou dividir essas aulas em partes menores, em vídeos menores, ok? Para poder colocar na internet. Então no próximo vídeo a gente continua, certo?